Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 11 somente diz: toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Esse nome que foi referência aos anjos, aos homens e aos demônios. Vamos celebrar com alegria nessa noite, nesse dia, onde você estiver. Vamos celebrar a Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós adoramos nesse lugar. Você pode adorar em onde você está, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui no templo adorando o Senhor, para que você estivesse recebendo aí na sua casa neste momento. Nós estaremos neste momento fazendo uma oração para estarmos passando a palavra para o pastor Sérgio, mas antes eu gostaria de estar deixando um versículo que tem falado muito ao meu coração, né? E eu creio que tem falado ao seu também, e que expressa muito este momento que nós estamos vivendo, que se encontra lá no Salmo de número 122, o primeiro versículo,
que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio que todos nós estamos ansiosos para a volta de estarmos aqui adorando ao Senhor todos juntos novamente. E eu creio que há no seu coração uma expectativa de estar aqui. Eu creio que há no seu coração uma expectativa de quando poderemos estar aqui novamente, ou você que está nos ouvindo neste momento, na sua igreja. Eu creio que há essa expectativa. E se não há, que a partir de hoje, desta noite, que comece a haver essa expectativa no seu coração. E que quando nós regressarmos aos cultos das nossas igrejas, que nós estejamos diferentes, que a forma que nós nos achegamos à casa do Senhor seja diferente da forma que sempre foi. Talvez há 3 meses atrás nós vínhamos de cara feia, nós vínhamos porque a esposa ficou chamando, porque o esposo convidou e pediu, porque os pais obrigam os filhos a virem, que quando tudo isso acabar, quando as igrejas se reabrirem, que a sua forma de vir adorar ao Senhor, que não seja mais da forma que você sempre veio. Talvez pelo caminho, murmurando, porque talvez você está vindo a pé e o irmão passou de carro e talvez não te deu carona, ou porque talvez você está vindo de bicicleta e o irmão trocou de carro, mas que você comece a vir à casa do Senhor, adorar ao Senhor de uma forma diferente. Como diz este versículo, que você venha alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que você possa vir com o seu coração aberto, com o seu coração regozijando, querendo estar na presença do Senhor, no templo do Senhor, junto com seus irmãos tão amados e tão queridos. Que este momento que nós estamos passando seja um momento de reflexão, de como nós sempre viemos à casa do Senhor e como nós precisaremos vir a partir de agora, a partir deste momento de epidemia, a partir deste momento que nós queríamos estar aqui e não podíamos. Às vezes nós estávamos com o nosso coração tão longe, mas que neste momento que nós venhamos refletir e que nós possamos vir para a casa do Senhor com alegria, com muita alegria. Feche os teus olhos, eu quero te convidar a orar neste momento. Nós estaremos passando a palavra para o pastor Sérgio, que estará ministrando aos nossos corações. Que não fale o pastor Sérgio, mas que fale o Senhor, o Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Ele tem toda a liberdade, se for necessário mudar, se for necessário mudar a nossa opinião, se for necessário mudar o nosso coração, Ele tem toda a autonomia para fazer isso. Feche os teus olhos, por favor. E vamos neste momento estar orando. Eu creio que você já adorou o Senhor junto com o Ministério de Louvor. Eu creio que foi uma bênção para você. Eu creio que a atmosfera aí da adoração da sua casa, já está preparada para receber a palavra. Mas o seu coração, o meu coração, ele também precisa estar. E neste momento nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a abrirmos o nosso coração para receber a boa palavra do Senhor. Querido e amado Deus, te louvamos nesta noite, ó Deus, porque nós estamos aqui, nós temos esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, cultuando ao Senhor, gravando este culto ao Senhor, para que os nossos irmãos neste momento possam, ó Deus, estar cultuando nas suas casas, juntamente conosco, Deus. Nós te louvamos por esta ferramenta, Pai, que é a internet. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem nos ajudado a estarmos juntos, ainda que longe. Deus querido, e neste momento, ó Pai, estaremos ouvindo uma palavra do Senhor aos nossos corações. E te pedimos, Deus, que não fale o homem, mas que fale o Senhor através dele. Deus querido, nós sabemos que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor pode, ó Deus, tratar, ó Deus,
nas feridas do nosso coração. Deus querido, se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor. Por isso, nesta noite, ó Deus, nós declaramos a Ti, ó Deus, que o nosso coração ele está aberto, ele está receptivo, ele está, ó Deus, como uma terra árida, ó Deus, necessitando da chuva, da água. E a água, ó Deus, é a Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, derramar a Tua água, a Tua palavra, ó Deus, nos nossos corações, e que haja cura, que haja transformação, que haja salvação, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, agradecidos, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, mais uma vez estamos juntos para receber mais uma porção da palavra do Senhor. Estamos em nossas casas, cultuando ao Senhor, mas neste momento especial, recebendo a sua palavra. É uma honra estar mais uma vez trazendo e sendo canal da bênção do Senhor para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Quero te pedir que esteja compartilhando esta palavra, este culto, para os seus amigos, quer seja no WhatsApp ou aí mesmo no YouTube, aí no Facebook, esteja compartilhando para que outras pessoas também recebam mais uma porção da palavra do Senhor. Esteja dando um joinha, tem aí um joinha, também isso é interessante, importante para nós. Inscreva-se neste canal, no nome de Jesus eu te peço isso, amém? Eu espero que você e a sua casa estejam vivendo dias de bênção, do suprimento da graça, da bênção, do cuidado do Senhor. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 24. Nós conhecemos esse texto, nós vamos ver apenas um versículo e vamos falar sobre fé nesta noite, amém? Quando a nossa fé parece estar fraca, e nesse momento, quantas pessoas passam por crises emocionais, crises financeira, crise familiar, crise de identidade, crise de fé, um dia crer, outro dia não crer, e aí nós vamos seguindo dia a dia, e por isso nós vamos falar de Jesus Cristo, falar sobre fé nele, amém? Versículo 24 de Marcos, capítulo de número 9, diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém? Essa é a versão NVI, uma versão mais atualizada, mais simples. Então, olha, saiba que a fé, ela precisa ser alimentada a cada instante do nosso viver. É verdade. Se nós alimentarmos o nosso corpo físico, nós vamos ficar fortes, nós vamos ter energia, não é verdade? Mas se nós alimentarmos o nosso espírito, nós vamos ter fé. Mas olha, a fé, ela precisa ser exercitada para ela criar força, para ela ficar forte. Não basta apenas nós alimentarmos a nossa fé, mas também não basta apenas nós alimentarmos o nosso corpo físico. Olha, eu falando isso, mas nós precisamos alimentar e exercitar o nosso corpo físico. Nós precisamos também alimentar o nosso espírito e exercitar a fé em Deus, exercitar a nossa fé, a fé que nós temos na pessoa de Jesus Cristo da parte de Deus. Sim, semelhantemente a um músculo, nós precisamos fazer isso. Se não exercitar, se apenas nós alimentarmos e não exercitarmos o nosso corpo, nós vamos engordar, nós vamos ficar fracos, nós vamos ficar flácidos.
assim também é a nossa fé. E em meio a uma situação que os discípulos deste texto aqui está falando, em meio a uma situação que os discípulos não souberam exercitar a fé, o Senhor Jesus ele precisou repreender a incredulidade deles. Precisou repreender a incredulidade deste pai, deste menino aqui, deste acontecimento e dos discípulos. E vemos aqui um homem, o pai desse menino, nós vemos aqui um homem que reconheceu a sua fraqueza não física, mas a sua fraqueza de fé. Ele passou a crer, ele disse aqui: creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele passou a crer neste momento e recebeu o seu milagre. Ele recebeu aquilo que ele precisava. Ele viu a glória do Senhor na sua família, na sua vida, na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. E queridos, isso nos mostra, sabe o que? Isso nos mostra que a fé não é uma posição ou apenas palavras, mas é algo sobrenatural. A fé, ela não vem por você ver uma pessoa sendo curada, Nós podemos até criar ou ter mais fé a partir destes acontecimentos. Mas a fé, ela não é por uma posição, Eu decido ter fé, não. Ela vem de algo sobrenatural. Ela vem através da palavra de Deus. E a sua fé? Como está? A sua fé está fraca? A sua fé está fortalecida neste tempo de pandemia, neste tempo de dificuldade, neste tempo de incerteza? Como anda a sua fé? Como anda? Olha, nós vamos ver aqui alguns conselhos para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé ela continue forte. Amém, queridos? Então, olha, o primeiro conselho é: busque fé na palavra de Deus. Busque fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Olha, a nossa fé e também as nossas orações, a nossa fé e as nossas orações, elas devem ter base bíblica. Elas devem ter uma base sólida da palavra de Deus. Se nós orarmos em concordância com a palavra de Deus, se nós pedirmos a Deus segundo a vontade de Deus que é expressa na palavra dele para nós, nós receberemos. Nós vamos orar, vamos agradar a Deus, ele vai se agradar da nossa oração e vai nos conceder a vitória, a bênção que nós queremos e precisamos. Tenha a certeza de que as promessas de Deus são coisas que você pode e espera na fé. Se nós tivermos fé, nós podemos esperar, porque a graça de Deus supre tudo na nossa vida. Olha, Romanos capítulo 10, versículo 17 tem algo espetacular para nós, porque nós não podemos crer além da palavra de Deus e nem aquém da palavra de Deus. Nós não podemos crer nem mais, nem menos daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é desta forma. Se nós ouvirmos, se nós lermos, se nós analisarmos, se nós buscarmos compreender, estudar a palavra santa, eficaz, atualizada, a palavra de Deus, nós vamos ter fé. Nós vamos conhecer melhor a Deus, nós vamos compreender melhor quem é Deus na nossa vida. E Deus vai se revelar para nós e nós vamos conhecer e vamos clamar e Ele certamente nos responderá. Nós sabemos, queridos, que a falta de conhecimento bíblico, olha isso, a falta de conhecimento bíblico provoca uma anemia espiritual.
pois o único alimento que Deus nos deu foi a sua santa palavra. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, o nosso espírito ficará anêmico. Nós não teremos fé, nós não teremos força para lutar, nós não teremos condições de crer no Deus do impossível. Mas se nós conhecermos a Deus, se nós nos alimentarmos, se nós nos vitaminarmos da santa palavra de Deus, nós vamos clamar, porque nós cremos que ao clamarmos, Ele nos responde. Amém, queridos? Assim como o nosso corpo físico, se nós comermos, se nós nos alimentarmos com qualidade, nós teremos vitaminas, nós teremos imunidade, nós seremos fortalecidos para um dia de algum vírus por aí. Amém? Então, olha, por isso muitos cristãos, infelizmente, porque não se alimentam, porque não recebem, não buscam, tem até o livro, tem até o remédio na sua casa, tem até a vitamina na sua casa, mas não toma. Por isso muitos cristãos estão desanimados, estão desnutridos, porque não se alimentam, porque não comem a palavra de Deus. E olha, a palavra de Deus, ela é fonte de poder de Deus e da fé em Cristo Jesus. Olha, a sua fé é fraca? Como anda a sua fé? Como anda a fé que você tem, a fé na sua casa, a fé dos seus familiares neste tempo de crise, neste tempo de dificuldade? O segundo conselho que eu posso trazer para nós nessa noite é: arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que você é pecador. Nós precisamos fazer isso. Reconheça que você é pecador. O perdão vem através do arrependimento e do pedido de perdão na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Mas Ele pagou e nós precisamos nos arrepender para receber dEle o precioso perdão, para termos acesso, comunhão com Deus, o nosso Pai. Sabe, o pecado é a fonte de toda fraqueza. Sim, se você ou se alguém está fraco, certamente tem algum pecado. Certamente tem algum distanciamento de Deus na sua vida. Mas olha, o pecado é a fonte de toda fraqueza. O pecado é a fonte da luta contra a sua fé. Se nós alimentarmos o nosso espírito mais do que alimentarmos a nossa carne, nós vamos vencer a tentação e não vamos pecar. Mas se nós alimentarmos mais a nossa carne, sim, certamente nós estaremos caindo na cilada, na armadilha do inimigo e cairemos em pecado. Olha, de tudo aquilo que se afasta, te faz afastar de Deus, se afaste disso. Se afaste de tudo aquilo que te faz se afastar, desejar estar próximo, buscar a Deus. Por favor. E nós precisamos corrigir isso, nós precisamos tomar esta iniciativa, nós precisamos tomar essa iniciativa de que se andar com esta pessoa me faz ficar afastado de Deus, eu devo deixar de andar com esta pessoa. Se entrar em algum site, se participar de algum grupo, se algum jogo da internet me faz me afastar de Deus, eu devo deixar isso. Nós devemos corrigir isso na nossa vida, de nos separar, de nos afastar, em nome de Jesus, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E por favor, seja rápido em perdoar. Se você precisa perdoar alguém, seja rápido nisso, perdoe esta pessoa. Olha, para crer em Deus,
nós precisamos fazer isso, e também para nos arrependermos. Perdoe as nossas falhas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós temos perdoado, Senhor. Então, para receber mais de Deus, para termos mais de Deus, para participarmos, para estarmos juntos de Deus, nós precisamos perdoar. E o pecado, ele enfraquece a nossa fé. O pecado faz isso na nossa vida. E eu te pergunto mais uma vez, como anda a sua fé neste tempo difícil? Olha, o terceiro conselho que eu quero deixar para nós nessa noite: resista às dúvidas. Quantas dúvidas? Quantas dúvidas nós temos? Quantas dúvidas chegam na nossa mente, no nosso ouvido? Quantas dúvidas às vezes chegam no nosso coração, no centro das nossas emoções? Quantas dúvidas? Nós precisamos resistir às dúvidas. Olha, não duvide das promessas de Deus. A Bíblia Sagrada tem mais de 8.000 promessas, segundo os estudiosos da Bíblia. Mais de 8.000 promessas para a sua vida. E nós muitas das vezes duvidamos das promessas de Deus. Não permita que na sua vida dúvidas cheguem em relação às promessas, ao cuidado ou até mesmo à pessoa de Deus para a sua vida. Não permita que isso aconteça. Não permita que as promessas de Deus sejam dúvidas na sua casa. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 a 7, ela fala ali neste texto sobre pedir com fé e sem duvidar. Dê uma conferida. Pedir com fé sem duvidar. Nós precisamos, ao orar, acreditar que Ele ouve e responde a nossa oração. Amém, queridos? Nós devemos, após pedir a Deus algo, crer que aquilo já nos pertence. Nós devemos crer que, ainda que aos teus olhos hoje a sua casa toda não serve ao Senhor, ao você pedir, ao você clamar o complemento da salvação na sua casa, você deve crer, você deve agradecer a Deus, porque Ele fará isso no nome bendito de Jesus. Permita se permanecer firme nisso. Permaneça firme neste pensamento. Por favor, creia, não duvide e viva o melhor de Deus. Não duvide de que você e a sua casa toda a sua parentela servirão ao Senhor Jesus, serão salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você tiver que duvidar de algo, duvide das suas dúvidas e creia nas suas crenças. Se você precisar duvidar de algo, duvide das setas de dúvida que o inimigo possa lançar na sua. Mas será que vai acontecer? Será que Deus vai? Será que não vai faltar? Não vai faltar. Não vai faltar, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, porque a palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus diz que Ele supre as nossas necessidades em glória a todo momento. Bendito seja o nome do Senhor. Como vai a sua fé? Como anda a sua fé? Eu quero trazer aqui o quarto conselho para nós vencermos as dificuldades de crer, de acreditar neste tempo de crise, de pandemia. Identifique o mal. A oposição está na pessoa do nosso inimigo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Roubar a sua fé, destruir a sua vida, destruir o seu casamento, fazer uma arruaça. O diabo, o inimigo, veio para isso. Mas olha, nós devemos o combater com fé. E assim, queridos, sermos cercados pelo escudo da fé, que está lá em Efésios capítulo 6. Porque pela fé, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor.
Porque pela fé existe um anjo, o anjo do Senhor, acampa-se ao nosso redor e nos protege, é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente neste momento de crise. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, se formos positivos e tivermos fé, nós venceremos. Mas se nós ficarmos duvidando, ó céus, ó vida, se nós ficarmos vivendo uma melancolia, nós não vamos vencer. Mas se você acreditar num Deus que faz milagre, se você imediatamente, o pai do menino exclamou, se você fizer isso aqui, sim pastor, sim Senhor Jesus, eu creio, me ajude a vencer os meus poucos momentos de incredulidade, ou me ajude a vencer a incredulidade que está em mim, ou não deixe a incredulidade chegar em mim, porque o Senhor nos ajuda. Então olha, identifique o mal. Como está a sua fé? Eu quero trazer mais um conselho, quinto conselho para nós: cuide dos seus pensamentos. E nós muitas das vezes vacilamos, nós deixamos a nossa mente vazia, nós não colocamos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, nós não enchemos o nosso tempo de Deus, das coisas de Deus, e aí os nossos pensamentos ficam vazios, e aí pensamos coisa que não deve. Pensamos que não vamos resistir, pensamos que não vamos aguentar, pensamos que não vamos vencer, pensamos que vão morrer sem salvação. Mas olha, cuide dos seus pensamentos. Este é o quinto conselho que eu trago para nós nesta noite. Pense os pensamentos da fé, fale palavras de fé, palavras de Deus. Esteja nutrindo a sua vida, esteja alimentando a sua vida da palavra de Deus, da palavra de fé, de ânimo. Leve o seu coração para fora da derrota e para dentro da vitória. Tire a derrota do seu coração, tire a incerteza do seu coração e coloque a vitória na sua vida. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque com Cristo, e nós estamos em Cristo, nós estamos com Cristo é vencer ou vencer. Então, fazendo assim, você será um vencedor. Rejeite toda sugestão, rejeite toda visão, rejeite toda imagem, rejeite todo sonho, qualquer pensamento que não contribui com a sua fé, com a sua vitória. Tudo aquilo que falarem que é derrota, que não é vitória, rejeite isso. Porque Deus, Ele tem um bom pensamento para a sua vida, pensamento de paz, não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Eu tenho a certeza que você deseja vencer, eu tenho a certeza que você deseja estar forte, alegre, próspero, feliz, contente. Mas se nós dermos ouvidos à voz do inimigo, se nós colocarmos pensamentos ruins na nossa vida, nós não venceremos. Então fique longe dos incrédulos, edifique a sua mente com pensamentos de paz, edifique a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. Como anda a sua fé? O sexto conselho que eu quero trazer para nós nessa noite, para fortalecer a nossa fé, é: vença o medo. Vença o medo. Como anda isso na sua vida? O medo, queridos, é uma estratégia covarde, mentirosa do nosso adversário. Sim, o medo é uma estratégia dele, e ele tenta a todo instante nos enganar com alguma ameaça, com alguma mentira. Ele vem com alguma mentira falando conosco que não vai dar certo, que nós não vai. Mas o Senhor, Ele é justo, o Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele cuida de nós, o Senhor, Ele nos fortalece nesta noite.
Então, olha, se ele não consegue assim, com mentira, com ameaça, se nós cauterizamos a nossa mente, ele tenta nos colocar medo. E olha, o medo atrai problemas. O medo exagera a dificuldade da vida. Nós estamos vivendo uma dificuldade, sim, mas o medo exagera esta dificuldade. O medo aumenta a circunstância. O medo. Tem perigo na altura? Tem perigo? Tem. Mas aquela pessoa que tem medo de altura, ele fica exagerado com medo ali, pânico. É desta forma. O medo não é de Deus. 1 João. Vamos lá em 1 João. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 18, diz assim, olha, no amor não há medo, Deus é amor. Amém? Deus é amor. No amor não há medo. Nós podemos ver aqui que o medo não é de Deus. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, Jesus Cristo, o perfeito, o justo, o poderoso, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em Deus. Não está aperfeiçoado no amor. Deus está com você, não precisa temer, você precisa tomar os seus devidos cuidados, mas ter medo, não, porque no amor não há medo, em Deus não há medo. O contrário de crer, de ter fé em Deus é ter medo. É isto, a palavra está nos mostrando isso. Se nós não cremos, nós temos medo. Se nós cremos, nós lançamos fora o medo, porque Deus, Ele está conosco. O anjo do Senhor está do nosso lado e nos protege. Como está a sua fé nisso? O 7º conselho para fortalecer a nossa fé: veja tudo com os olhos da fé. Sim, deseje sinceramente aquilo que você pediu a Deus. Se você pediu a Deus, deseja aquilo, tenha fé, agradeça a Deus, porque Ele dará a você, porque Ele pode fazer todas as coisas. Dê uma olhada em Mateus capítulo 18, versículo 19. Saiba que a palavra de Deus é operante e te garante todas as coisas. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, atualizada, operante, e ela garante todas as coisas para aqueles que creem. E aqueles que creem viverão em Cristo Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 24 nos garante isso. Olha, a partir do momento que você orou, conte como feito o que você pediu a Deus, porque pela fé nós viveremos, pela fé nós receberemos. Se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, se nós cremos, nós vamos receber, nós vamos viver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Amém, queridos? Então, olha, queridos, para agradarmos a Deus, é preciso ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Creia, tenha fé nele, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem, daqueles que buscam a Ele. Ele traz a paz, a alegria, fortalece, socorre, em nome de Jesus. Olha, glorifique a Deus antes mesmo da bênção chegar. Glorifique e agradeça a Deus antes mesmo de receber a sua bênção. Amém? Então fortaleça a sua fé e veja o impossível acontecer.
Eu quero deixar estes versículos, eu quero deixar esta palavra para a nossa meditação, e eu concluo quando o Senhor Jesus comparou a fé com a semente de mostarda, que mostra aqui, ele mostra que não importa o tamanho, e sim a força. Não importa o tamanho da sua fé, importa a força. Essa semente, a menor semente, ela é depositada no solo e ali cresce uma flor, cresce uma planta, cresce, e grande. Não importa o tamanho, importa a força da sua fé. A sua fé deve vir e vem de um Deus grande que faz milagres. Bendito seja o nome do Senhor. E eu digo a você mais uma vez, abandone tudo que enfraquece a sua fé. Por favor, vamos passar por este período, fortalecendo a nossa fé, buscando a Deus, lendo a sua palavra, orando, jejuando, clamando a Deus, buscando a Deus, porque grandes coisas Ele tem para fazer, para realizar em nós e através de nós. Fique com esta palavra no seu coração nesta noite, no nome bendito de Jesus. Amém, queridos? Eu quero mais uma vez pedir a você que esteja se cuidando da sua família. Nós ainda precisamos estar cuidando de tudo. Não relaxe. Continue lavando as suas mãos, passando álcool gel, usando a sua máscara, ok, querido? Por favor, um distanciamento social, não se distancie da palavra de Deus, por favor, busque a Deus, mas vamos tomar todos esses cuidados aí, para a glória de Deus. Cuide-se, cuidando de você, você cuida da igreja. A igreja somos nós, você cuidando de você, eu cuidando da igreja, você cuida de mim, da minha família. Faça isso no nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Amém? Pai, no nome de Jesus, agradecemos a Ti pela Tua palavra viva, ó Deus, eficaz, atualizada nos nossos dias, ó Deus, e ela será eternamente. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, pela Tua provisão sobre a nossa vida, nossa casa, sobre a nossa cidade. Ó Deus, e pedimos a Ti que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Ó Deus, nos abençoe. Ó Deus, alcance a nossa cidade com a Tua glória, com a Tua graça. Ó Deus, que não venhamos a perder mais ninguém, mas, Senhor, que a Tua bênção seja sobre nós. Pedimos a Ti no nome bendito de Jesus. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, ó Senhor, espalhado pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo mundo. Fortaleça, ó Deus, aviva este povo, e que nós venhamos, ó Deus, a sermos agentes da Tua bênção, da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Ó Senhor, oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, no nome bendito de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo de Deus seja com você, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.